Sejam bem-vindos a essa aula, que você terá uma introdução teórica sobre as GANs, principalmente vários exemplos de aplicações. GANs vem do nome Generative Adversarial Networks, que indica redes adversárias generativas. Foi introduzida por Ian Goodfellow e outros pesquisadores da Universidade de Montreal no ano de 2014. Faz parte do conjunto de modelos generativos, conforme o próprio nome indica, que são capazes de gerar conteúdos novos nunca antes gerados. É diferente de um processo de classificação, que são enviadas imagens e a rede neural classifica se é uma imagem de um gato, de um cachorro e assim por diante. Podem ser aplicadas desde imagens, que é o principal tipo de aplicação, até em música, fala e escrita. A arquitetura é composta por duas redes neurais, o gerador e o discriminador. Na sequência, você vai entender um pouco mais sobre essas duas redes neurais, inclusive nas implementações, nós vamos criar classes específicas para cada uma delas. Elas são colocadas uma contra a outra, por isso elas são chamadas de adversárias. Caso você queira saber mais detalhes, você pode consultar o paper original Generative Adversarial Nets. Esse tipo de técnica é considerado um dos grandes avanços na área de aprendizagem profunda e das redes neurais artificiais. Até hoje, várias dessas aplicações são as mais incríveis geradas por esse tipo de algoritmo. Desde sua publicação em 2014, se mantém como um dos temas mais populares e relevantes dentro da área de inteligência artificial. Portanto, é muito importante que você estude essa técnica e que você saiba como construir alguns projetos utilizando as GANs. Causou um avanço significativo, pois até então outras metodologias não estavam conseguindo resultados tão satisfatórios. A partir do momento que foram colocadas duas redes neurais, as redes adversárias, os resultados em aplicações com imagens conseguiram ter um ganho muito grande. Na verdade, essa técnica pode ser considerada a primeira que de fato conseguiu produzir resultados em alta qualidade na maioria das bases de dados que foi treinada. Os avanços no estudo da abordagem se tornaram cada vez maiores e mais complexos, garantindo assim resultados mais avançados e reais. Com isso, foram criadas diversos tipos de arquiteturas diferentes de GANs, cada uma específica para resolver determinados tipos de problemas. Existem vários tipos de GANs, como por exemplo, DCGAN, que é chamada de Deep Convolutional, que é uma das mais simples, e caso você já tenha feito algum outro curso na área de visão computacional, o primeiro exemplo relacionado a GAN utiliza essa técnica. Inclusive, esse será o primeiro exemplo que nós vamos implementar durante esse curso. Existe a WGAN, SRGAN, para trabalhar com aplicações de super resolução, Pix-to-Pix, CycleGAN, StackGAN, ProGAN, também StyleGAN. E existem outras extensões menos conhecidas, como por exemplo, SGAN, InfoGAN, SAGAN, ACGAN, GALGAN e também a GFPGAN. Esses são somente alguns dos exemplos das arquiteturas mais conhecidas. E o objetivo do curso é que você tenha um embasamento básico teórico sobre essas principais arquiteturas, juntamente com a implementação de um exemplo prático. Como existe muita pesquisa nessa área, dependendo de quando você estiver fazendo esse curso, provavelmente muitas outras arquiteturas estarão disponíveis. Vamos agora ver alguns dos exemplos de GANs. Tradução imagem para imagem.
nós podemos observar nesse primeiro exemplo, labels to street, nós temos como entrada da rede neural uma imagem, de certa forma, semântica, que é traduzida para uma imagem realista. Uma imagem rotulada sendo transformada para uma fachada, imagem em preto e branco sendo transformada para imagem colorida. O próximo exemplo, uma imagem de satélite sendo convertida para uma imagem vetorizada no estilo de mapa. Uma imagem do dia sendo transformada para a noite. E temos esse outro exemplo bem interessante. Os contornos são transformados em uma foto realista. Caso você queira saber mais detalhes sobre cada uma dessas aplicações, você pode acessar esse link na parte inferior do slide. E aqui você pode observar a arquitetura que está sendo utilizada Pix-to-Pix. Outro exemplo, a CycleGAN, tradução de imagem para imagem. Temos esse formato da imagem que está mais relacionada a um desenho, sendo transformada para uma imagem real, ou então uma imagem real sendo transformada para uma imagem com um formato mais parecido com um desenho. Aqui nós temos a mudança de zebra para cavalo, ou de cavalo para zebra, verão para inverno, inverno para verão, e abaixo temos uma fotografia original que pode ser transformada para vários outros padrões, como para esse formato Monet, um formato um pouco mais relacionado a um desenho e considerando alguns artistas. Relembrando que você pode acessar os links na parte inferior do slide para mais detalhes. Super resolução. A ideia é melhorar a resolução de imagens que estão em baixa resolução. Aqui fica bem fácil para você perceber como essa transformação é feita. Temos a imagem original com os pelos e note que quando nós aplicamos as GANs, nós temos o aumento da resolução. Temos na direita mais alguns exemplos. Fica bem claro, principalmente, essa foto do papagaio e da borboleta, que está um pouco serrilhada, e depois da aplicação da GAN, nós temos a imagem com a resolução melhorada. Outro exemplo, tradução de texto para imagem. Esse é um dos exemplos mais interessantes, no qual a pessoa digita um texto, como por exemplo, o pássaro pequeno tem a cabeça vermelha, as penas vão do vermelho até o cinza, da cabeça até o rabo. E temos os desenhos dos pássaros que foram construídos. É importante salientar que esses pássaros não são fotos, mas sim imagens geradas pela GAN. Temos esse outro exemplo. O pássaro é preto e verde e possui o bico curto. Podemos observar as imagens que foram criadas, utilizando a arquitetura Stack GAN. Conforme você pode ter observado, arquiteturas de GANs diferentes são utilizadas para aplicações diferentes. Temos o rejuvenescimento e envelhecimento de faces e também outras operações faciais, colocar barba, retirar barba, mudar expressão facial e assim por diante. Temos as pessoas até 18 anos e no final, como a pessoa ficaria após os 60 anos. Outro exemplo é a geração de rostos de pessoas que não existem. Inclusive, é bem divertido você acessar esse site This Person Does Not Exist. Todas essas imagens que você está visualizando são pessoas que de fato não existem e são geradas utilizando a arquitetura chamada StyleGAN 2. Repare que na maioria das vezes não existe nenhum tipo de detalhe que você possa reparar no rosto dessas pessoas e possa dizer que é uma imagem fake. Então, a rede neural é capaz de gerar imagens quase perfeitas.
Outros exemplos, Data Augmentation, que é o aumento de dados, principalmente quando você possui uma base de dados com poucas imagens. Dessa forma, você pode enviar uma imagem original para a GAN, que fará a geração de novas imagens baseadas na imagem existente. É a criação de imagens sintéticas. Por exemplo, considerando essa foto original de um hambúrguer, todas essas outras imagens foram geradas por meio da imagem original. Com isso, você pode aumentar a sua base de dados. E note que todas elas possuem um resultado bem interessante. É bem difícil de você identificar que essas imagens de fato não existem. E elas foram geradas utilizando a arquitetura Big GAN. Outra aplicação, completar partes faltantes na imagem, que é chamado do inpainting. Note que nós temos a imagem original, a imagem com a remoção de algumas partes da montanha e a reconstrução da imagem. Podemos observar vários exemplos com resultados bem interessantes. Mais um exemplo é a transferência de estilos. Temos a imagem original e essas imagens pequenas são quadros de artistas famosos. Com isso, nós conseguimos transferir o estilo de um determinado pintor para uma imagem real. E nós podemos observar resultados bem interessantes. Outra aplicação, geração de imagens de poses específicas. Perceba que nós temos a imagem original e nós queremos chegar nesse objetivo. O braço esquerdo da pessoa reto e o braço direito um pouco inclinado. Essa é a imagem-alvo de como que nós queremos o resultado e note que nós temos o resultado da GAN, um resultado muito parecido com a imagem original. No lado direito, nós podemos também observar alguns exemplos com uma qualidade um pouco maior. Note que nós passamos a pose-alvo e podemos observar os respectivos resultados. Outro exemplo interessante é a restauração de imagens antigas ou fotos antigas juntamente com a remoção de ruído. Perceba que na esquerda nós temos as imagens originais, que podem ser fotos bem antigas. Depois que o processo é feito pela GAN, nós temos as respectivas imagens com o aumento da qualidade. Mais um exemplo, a criação de objetos 3D. Aqui nós estamos utilizando uma arquitetura chamada 3D GAN e logo abaixo nós temos os respectivos resultados, como a geração de móveis, carros e assim por diante. Mais um exemplo, a geração de novos personagens. Todos esses rostos, de fato, não foram extraídos de nenhum desenho. Eles foram criados utilizando GANs. Também temos alguns exemplos de geração de novos Pokémons. Existem mais uma série de aplicações em várias áreas, como jogos, ciência, indústria do cinema e animações, que está sendo muito utilizado atualmente, na área de música, arte em geral, finanças, marketing, saúde, classificação de intenção, que é da área de processamento de linguagem natural. Existem mais alguns outros tipos de inteligências artificiais que também entram na categoria generativas, que fazem a geração de conteúdo que de fato não existe. Temos um exemplo de Deep Dream. Essas imagens de fato não existem, foram geradas por redes neurais. Temos uma arquitetura bem famosa, que é chamada de DALE. É a ideia de passar como parâmetro um texto e ter uma imagem desenhada como resultado. Nesse exemplo do cachorro, temos o texto, um cachorro usando um gorro com os detalhes pretos, e essa imagem foi gerada. Aqui nós temos esse outro exemplo, um zoom na palma da mão, com folhas nascendo da palma da mão.
Perceba que nós temos exatamente esse resultado. Esse outro exemplo, um panda cientista fazendo a mistura de componentes químicos e vários outros. Caso você queira saber mais detalhes, eu sugiro que você pesquise o site. É só você digitar Dale em qualquer sistema de busca que você poderá visualizar e, inclusive, gerar algumas imagens automaticamente. Com isso, fechamos essa primeira aula com uma breve introdução sobre as GANs. Obrigado e até a próxima!